Olá pessoal, eu sou Euriale Voidella e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós estamos já na 6ª temporada e completando um ano de podcast. E no ano passado foi uma longa trajetória para chegarmos até aqui. Todas as segundas e quartas-feiras com um novo episódio para você sem furar nenhuma semana. Olha só, é muita produção de conteúdo aqui para todos vocês. E nessa temporada nós temos um patrocinador especial que é a NICE, líder de soluções em telecomunicações, atendimento ao cliente e soluções para a experiência de seu consumidor, proporcionando jornadas fluidas, coerentes e muito práticas para você encantar ainda mais o seu cliente. E para você conhecer um pouco mais sobre as soluções, eu vou passar um vídeo bem rápido de oferecimento de nosso patrocinador para você conhecer mais sobre essas soluções e já volto aqui. NICE CX1, a solução digital em nuvem da NICE que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1, uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E voltando aqui, falando do nosso podcast, ele está hospedado no YouTube e também no Spotify, para você consumir o conteúdo por voz ou vídeo, como achar melhor. E para você conhecer um pouco sobre a nossa missão de conectar pessoas, empresas e propósito, eu vou passar uma vinheta de apresentação do nosso podcast e já volto aqui com o nosso convidado especial. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E agora voltando aqui para o nosso episódio, agora de fato vamos falar de conteúdo que vocês estão ansiosos, que eu sei. Estou aqui com o Thiago, que é da NICE, para contar um pouco mais sobre a plataforma e também como ajudar os consumidores. Thiago, seja muito bem-vindo ao podcast Comitê de Clientes. E para que as pessoas te conheçam, quem é o Thiago? Fala um pouco da sua história. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade. Bom, eu tenho uma história de mais de 20 anos no segmento de tecnologia. Comecei como engenheiro de soluções, desenvolvi uma carreira no início na área de pré-vendas, ajudando os clientes nesse processo de transformação do atendimento. E depois cheguei na NICE em 2013, já estou quase 10 anos aí na NICE, atuando em diversas posições, né? Recentemente eu estava atuando na posição de diretor de canais e operações para a América Latina e 6 meses assumi a operação de vendas para o Cone Sul. Legal, parabéns pela trajetória. Obrigado. A tecnologia é de fato, quem entra não sai mais, igual nós do atendimento. E fala um pouquinho como que a tecnologia ajuda e é tão importante hoje para a experiência do cliente. Bom, eu acho que a experiência do cliente ela vem num processo de transformação. Se a gente olhar, né, a evolução tecnológica, ela é muito rápida. Eu acho que nos últimos anos, esses ciclos de inovação, eles têm se encurtado cada vez mais. Se a gente olhar hoje, a experiência do cliente, ela vem em constante transformação. Né? Há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, quando eu comecei no segmento de tecnologia, a gente falava de centrais de atendimento, onde a gente disponibilizava um canal de voz. Isso foi evoluindo, né? E a tecnologia foi disponibilizando novos pontos de contato, né? E aí os consumidores buscando as empresas, né, para falar não só através de voz, mas através de mídias, de outras mídias. E hoje isso evolui de uma forma muito rápida. Né? Se você pegar e olhar o padrão dos consumidores hoje, é totalmente diferente de 5, 10 anos atrás. E tecnologia é parte fundamental nesse processo de transformação da experiência do cliente. Hoje eu me coloco, né, como cliente, como consumidor, e eu quero acessar as empresas através do meu dispositivo, através de diversos canais de comunicação, através de diversas mídias, e eu quero, né, ter um atendimento personalizado, eu quero ter uma jornada diferenciada, e a tecnologia está aqui para viabilizar e transformar essa experiência do cliente e esse processo, né, de transformação é fundamental, não só na evolução dessa relação, né, cliente-empresa, mas também para a evolução, né, das empresas, dos negócios das empresas de forma geral. Perfeito. E conta um pouquinho quais são os produtos hoje que a NICE oferece para ajudar as empresas nessa transformação da experiência do cliente. Bom, a NICE tem como natureza e como DNA trabalhar nesse processo de transformação. Ao longo da nossa história, nós sempre desenvolvemos ferramentas com o principal objetivo de transformar a experiência do cliente.
E ao longo dessa transformação de empresa, né, muita coisa foi evoluindo e hoje a NICE ela tem uma plataforma completa de atendimento, né, voltada para atendimento a cliente, onde a gente vai trabalhar todo esse ciclo, né, desde identificação do cliente, como que eu vou mapear a jornada desse cliente, como que eu vou oferecer ferramentas que permitam fazer essa automação do self-service. A gente tem investido muito nessa questão de inteligência artificial, né? Eu conhecer o meu cliente, eu conseguir fazer esse mapeamento de jornada, eu automatizar a experiência desse cliente durante o autoatendimento. E passando, obviamente, por todo esse processo, né, de identificar o cliente e fazer todo essa parte do roteamento para centrais de atendimento. Então, nós temos uma plataforma também de atendimento, né, de contact center, e a gente foca muito nos dois pilares, na experiência do cliente e na experiência do empregado, né, porque assim como o cliente ele tem essas necessidades, né, e demandas e preferências por atendimento, quando a gente vai para a central de atendimento, o empregado ele tem os mesmos desafios e as mesmas necessidades. Então, a nossa plataforma ela vai estar atuando muito, né, nessa questão das ferramentas para atendimento e também nas ferramentas para o agente. Então, ferramentas, né, de monitoria da qualidade, ferramentas que permitem às empresas fazer um dimensionamento, né, da equipe de trabalho, que são as ferramentas de WM, ferramentas, né, de gerenciamento de performance ou performance management, gamification. Então, todo um conjunto de aplicações, né, voltadas para o atendimento e experiência do empregado aí na posição do agente e, do outro lado, as ferramentas para atendimento. A gente, ao longo dos últimos anos, nós investimos muito, né, em todos os processos, né, de analytics. A NICE se tornou uma powerhouse de analytics, então hoje eu consigo, né, trabalhar todas as informações e dados que são gerados, né, durante o atendimento, trazer informações relevantes para que com essas informações, né, a operação, o cliente ele possa tomar ações específicas, conhecer o seu cliente, identificar o seu cliente, saber quais são as dores do cliente e como que ele pode melhorar o atendimento através de uma análise, né, 100% de todas as interações. Ferramentas para você automatizar os seus processos de atendimento, né? A gente tem falado muito agora dessa questão dos bots virtuais, que acho que é um ponto, né, que a gente tem um espaço gigantesco para evolução. Eu ainda vejo que hoje esse segmento ele ainda está muito em silo, né, e você disponibiliza pouca inteligência e acaba dificultando a experiência do usuário. Então a gente vem com uma camada grande agora de trazendo inteligência artificial para todo esse processo de atendimento, desde o autosserviço na URA, né, como que eu consigo automatizar, mas de fato com inteligência artificial, entendendo a necessidade do cliente, entendendo todo o meu legado de informações, conseguindo fazer esse cruzamento de informações e automatizando de forma muito rápida e fácil esse processo de atendimento, né, onde eu deixo, né, de transferir aquilo para um atendimento humano e de fato passo a endereçar a necessidade daquele cliente dentro do autosserviço. Então, a camada hoje de inteligência artificial dentro das plataformas de atendimento é algo muito importante. E quando a gente traz isso combinado numa plataforma unificada, poxa, a gente traz ganhos muito grandes, né? Não só pro cliente, quanto também para a corporação. Né? Porque hoje, se a gente for olhar, a gente está falando muito dessa questão de experiência do cliente, mas hoje os sistemas eles são todos em silos, né? Na verdade, as empresas hoje estão oferecendo experiências que são experiências, eu digo, quebradas, né? Porque Sim. O cliente, ele entra por um caminho, ele tem uma experiência, aí depois ele é transferido, e são ferramentas, né, totalmente apartadas e você não tem essa gestão unificada. Então, o nosso propósito hoje, né, um dos nossos propósitos, é justamente oferecer essa experiência fluida, essa experiência sem atrito, essa experiência onde de fato a tecnologia e a inteligência artificial ela vai conhecer o seu cliente, ela vai trazer informação do seu cliente, ela vai ajudar o seu cliente a ter, né, um processo de atendimento muito mais simples, muito mais fluido, sem muita complexidade e de fato ele realmente aumentar o nível de satisfação, né, os scores de C7 com as empresas. Acho que esse é um dos nossos principais objetivos. Você colocou em alguns pontos que são fundamentais para o sucesso de uma estratégia de centralidade do cliente. E muito do sucesso depende de uma estratégia drivada a dados. Não se faz mais, na exigência que o consumidor está hoje, uma estratégia que não for muito bem balizada em números. E quando a gente traz uma solução de analytics, uma solução que ela tem ali, de fato, ela é um omnichannel, ela não é um multicanal, que as pessoas ainda confundem uma solução multicanal com uma solução omnichannel, e a gente está falando de verdade de uma solução omnichannel na sua essência, e muito mais do que isso até, porque a gente está falando de voz, de texto, de qualidade, de URA, e de um ponto que acontece por trás que você trouxe, que é a curadoria para ensinar essa inteligência artificial a caminhar mais rápido da solução do consumidor e de uma forma que ele sinta na ponta.
porque senão tudo isso foi em vão. O consumidor ele precisa sentir. E aí você traz o CSAT, você traz a pesquisa, você traz a voz à tona para chancelar que essa estratégia de fato teve um sucesso na percepção de quem importa, que é o consumidor, mas também ao mesmo tempo sem esquecer quem faz acontecer. Quem faz acontecer é o operador. E ele precisa ter essa solução muito prática, muito usual, muito condizente ali com a velocidade que ele precisa entregar para o seu consumidor, porque senão ele tem uma dificuldade interna e aí o consumidor vai perceber na ponta. Claro. Não, sem dúvida, acho que esses pontos são pontos fundamentais, né? A questão de trabalho de análise de dados é fundamental hoje, né? A quantidade de informação que é gerada em todas as transações, em todos os aspectos, né? Não só no atendimento, né? Na parte de voz, na parte de texto, mas também todos os históricos, né? De transação do cliente. E hoje, nós como consumidores, nós queremos, né? Ter o atendimento personalizado, que as empresas conheçam, de fato, o nosso histórico, onde estamos, quem somos, o que nós fizemos, e no atendimento, né? Eu ter isso de uma forma mapeada. E o grande desafio que eu vejo hoje é que, ao longo dos últimos anos, o perfil de atendimento ou a necessidade, né, dos consumidores ela foi mudando. E as empresas elas foram trazendo tecnologias, né? Então eu vou lá e trago um bot para automatizar parte do meu atendimento, eu vou lá e trago uma ferramenta de monitoria, eu vou lá e trago ferramentas específicas para cada demanda. E acabou se construindo um ecossistema hoje que ele, de certa forma, as empresas elas oferecem aquelas funcionalidades ou aqueles canais, né, o atendimento multicanal que você falou, atendimento através de várias mídias, mas isso não está integrado. Então acaba criando hoje um problema que você tem uma experiência quebrada através desses canais. E esse é o nosso principal objetivo, né? A partir do momento que eu trago todas essas aplicações numa plataforma única e que toda essa camada de dados ela passa a estar unificada, que você acabou de comentar, nossa, simplifica, né? E isso, você tem uma riqueza muito grande ali de informações, né? Que você consegue trabalhar. Então, um dos pontos principais que a gente fala muito, né? De unificação das plataformas, ele passa por isso, né? Para você, primeiro, unifica, tem essa experiência fluida, né? Sem quebras, sem interrupções para o seu cliente. E você passa a ter controle e gestão de toda essa camada de dados que está sendo gerada, né? Ao longo dessa jornada, através dos diversos segmentos. E isso passa pelo segundo ponto que você falou. Poxa, agora que eu conheço o meu cliente, que eu tenho essa jornada criada, eu começo a dar autonomia e ferramentas para o meu agente. Poxa, ele tem tudo ali na mão. Então eu falo já há muitos anos, né? Então eu quero, quando eu ligo para a empresa, meu problema ele não seja, né, transferido, ele seja resolvido naquele atendimento. E você passa agora a tratar o agente, né? E essa mesma expectativa que eu como cliente tenho, né, de ser atendido pelo meu canal de preferência, eu passo a dar essa mesma autonomia para o meu agente, né? Então, ferramentas que permitem hoje você gerar uma jornada flexível, né, ferramentas onde permite você ter um gamification para ter um reconhecimento de performance, onde você consegue passar, né, o coach, o feedback, os treinamentos de uma forma muito direta para o seu agente. Então, a gente tem trabalhado muito esses dois pilares que, na nossa visão, é fundamental para a transformação da experiência do cliente, que é trabalhar a experiência do meu cliente e trabalhar a experiência do meu agente. A hora que você combina esses dois, você tem uma ferramenta muito poderosa, né, na empresa. Exato, e uma ferramenta que vai trazer lucro muito rápido para a companhia. A gente também não pode romantizar a experiência do cliente, a gente sabe que as companhias no modelo, elas precisam ter os lucros, precisa ter o ROI de cada um dos projetos, mas isso traz benefícios inúmeros, tanto para a companhia, quanto para o colaborador, quanto para o cliente. Do lado da companhia, nós temos consumidores recomendando mais a marca, temos consumidores mais satisfeitos, temos consumidores com poder de confiança muito maior na marca, e a gente sabe que as empresas têm situações que acontecem, mas o problema não é não acontecer situações adversas, o problema é a empresa que não resolve essas situações, e o consumidor confia, ele resolve, ele sabe que mesmo se acontecer uma situação complexa, a empresa vai resolver porque ele confia nela. Ele vai olhar uma reputação dela numa rede social e vai ver que aquela empresa realmente resolve a situação do consumidor. Então, isso tudo traz grandes benefícios e um valor de marca também, que é algo que muitas vezes o pessoal esquece de colocar no ROI. Quando a gente tem uma marca com alto índice de satisfação, com alto índice de recomendação, com alto índice de recompra, eu tenho baixos índices de reclamação no call center, uma reputação adequada nas redes sociais, eu tenho um valor de marca maior. Estou falando de valuation de marca mesmo. Então, a gente traz ainda mais benefícios para essas companhias. E do lado do colaborador, um colaborador que tem subsídio para trabalhar, que tem autonomia, que é valorizado, a gente tem outros impactos, como um turnover menor. Isso traz uma economia para a companhia. O colaborador ele vai estar mais satisfeito, consequentemente, a produtividade dele vai ser maior. E do lado de fora, a gente tem um consumidor hoje que fala abertamente nas redes sociais. Quando ele gosta, quando ele não gosta, ele vai para Reclame Aqui, ele vai para
fórum, ele grava reels, ele viraliza, ou seja, o poder viral do consumidor é uma exigência muito maior, que traz um poder na mão dele, que está crescendo cada vez mais com o digital, e as empresas precisam cuidar dessa velocidade disso. E ele não quer mais falar, né, e ficar repetindo. Então, eu quero falar numa vez e ter a solução ali respondida. E um ponto de empoderamento que eu falo muito para as marcas é o consumidor quer falar com você no momento que ele quer e no canal que ele deseja. Hoje ele pode falar com você no chat, amanhã ele está com pressa, ele vai mandar um e-mail, depois, se você não responder, ele vai ligar. Ou seja, é a mesma persona que está em múltiplos canais. E como que você olha isso se você não tem uma base solidificada? Claro, acho que mais um comentário, né, que você falou, essa questão de experiência da marca é fundamental. E hoje o grande dilema dentro das corporações é essa questão que você comentou do ROI, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho uma pressão muito grande para aumentar a satisfação do meu cliente, eu tenho uma pressão muito grande também para reduzir custos, que isso impacta em tecnologia. Então você fica naquele dilema, né? Poxa, eu preciso aumentar a satisfação, por outro lado, reduzir custo. E no caso da NICE, a gente tem conseguido levar essas tecnologias avançadas, porque até pouco tempo atrás isso era, né, só grandes empresas que tinham grandes budgets de IT que podiam transformar, né, ou desenvolver uma plataforma de atendimento, né, robusta e oferecer uma experiência diferenciada para o seu cliente. E a NICE, quando trouxe essa plataforma num modelo em nuvem, num modelo em cloud, isso simplificou muito a adoção de tecnologia. Por quê? O mesmo nível de experiência que eu fornecia para os grandes clientes, né, para as grandes contas, para o setor financeiro, os grandes BPOs, as grandes telcos, né, que tem budgets muito grande para investimento em tecnologia, essa mesma aplicação, hoje isso está acessível para qualquer empresa. Então hoje eu tenho clientes que vão, né, desde 5, 10 posições de atendimento e conseguem oferecer esse mesmo nível de atendimento, esse mesmo nível de tecnologia, esse mesmo nível de experiência para o seu cliente, que onde eu tenho operações, né, com milhares de atendentes. Então esse é um ponto importante, né? Acho que as plataformas em nuvem, elas puderam disseminar isso para o mercado, né? Hoje é muito tranquilo. Então isso é muito legal de a gente... Porque acho que é importante a gente falar para o nosso público, para quem está ouvindo, falar, poxa... acessível ao PME. Exato, também. Não, ele fala, poxa, eu tenho 10 posições, eu tenho 15 posições, eu tenho 50 posições, mas, poxa, não consigo ter acesso a esse tipo de... Não, a tecnologia hoje, ela está disponível para todo mundo, né? Num modelo muito simples, num modelo muito rápido. Então, eu acho que é um ponto de evolução, e a NICE tem um pouco dessa missão, levar essa experiência do cliente para todas as empresas em todos os segmentos. Bacana, parabéns pela trajetória. Conta um pouco um case, uma mensagem, uma história que marcou o Thiago aí ao longo dessa trajetória. Sei que deve ter muita resenha. Muitas, né? Tem muitas. Mas eu acho que, falando um pouco, acho que dessa questão de tecnologia, né? Como que a gente consegue transformar tecnologia transformando a vida das pessoas, né? Eu tenho um case recente que foi durante a pandemia. E acho que a pandemia, né, a gente acabou nem falando isso, mas a pandemia, ela acelerou a adoção de tecnologia, porque do dia para a noite você teve que mudar, né, toda a sua estratégia de atendimento, mudar todo o seu, né, imagine uma empresa de atendimento, num dia ter que tá com 1000 PAs no seu site e dali uma semana ter que ter 1000 PAs remota. A tecnologia não estava preparada para isso. E para a gente, assim, embora, né, foi uma transformação, mas a pandemia trouxe, né, acelerou o nosso planejamento. O que eu estava planejando fazer em 5 anos, eu fiz em 2, porque, né, eu estava no momento certo, na hora certa, né, vendendo cloud, soluções de atendimento. E eu lembro que a pandemia começou em março, e quinta-feira, acho que na primeira, segunda semana de pandemia, um cliente me ligou, desesperado, falando assim, poxa, eu tenho uma central com 200 posições de atendimento. Eu acabei de receber a notícia que terça-feira eu tenho que fechar meu site. O que eu faço com a minha central de atendimento? Isso é uma grande seguradora. E aí a gente já vinha, né, falando muito dessa questão de transformação para nuvem, para cloud. Poxa, que negócio é esse, né? Como que eu consigo... me fala um pouco mais, a gente tem essa realmente agilidade. E eu falei para ele assim, eu consigo colocar essa sua central de atendimento em 48 horas no ar. Eu consigo colocar essas 200 posições de atendimento para trabalhar de casa em 48 horas. Ele, poxa, não é possível. Eu falei, acredita na gente. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira ele me voltou, eu conversei com os executivos, eu tenho aprovação. No sábado, eu envolvi o grupo, né, de planejamento, a gente fez toda a sessão de discovery. No domingo, a gente começou a fazer a parametrização da plataforma. Na segunda-feira, a gente colocou a plataforma no ar. Ele tinha o objetivo de colocar 9h30, eu falei, falhei e coloquei 11h30. 9h30 ele estava dando treinamento para os usuários, né? Então, assim, em 48 horas, a gente conseguiu mover
200 PAs, e o mais importante, né, e depois a gente conversando, o cliente se torna tão um grande amigo, o mais importante falando com ele, não é a questão da tecnologia, a questão da experiência do usuário. Ali, o mais importante foi a gente transformar a vida dos atendentes, porque, poxa, eles trabalharam um fim de semana, estava tudo fechado, não tinha onde almoçar, né, estava tudo fechado por conta da pandemia. E em 48 horas todos eles estavam trabalhando na segurança dos seus lares, né? Então essa experiência não foi só da tecnologia, da gente servir um cliente, mas sim de poder ali, naquele momento, ter transformado a vida de 200 pessoas que precisavam de conforto. Foram muito mais, né? São 200 famílias. Exato, então assim, esse foi uma experiência que, talvez recente, né? Mas que me marcou em vários sentidos, né? Não só disso, mas realmente provou que a plataforma em nuvem... você tem uma agilidade, uma flexibilidade muito grande, né? E a partir daí foi só crescimento, né? Porque a gente usou esse case como, né? Eu falo muito dele porque realmente é uma coisa de sucesso que a gente tem muito orgulho de ter participado. Perfeito. E agora, para quem está começando na área de tecnologia, né, o LinkedIn classificou ali das 10 mais profissões do futuro. A tecnologia está praticamente nos 10 primeiros locais, estão relacionados de alguma forma. Quais dicas você dá para quem hoje quer começar nessa área? Sei que a tecnologia é um mundo gigante, mas para quem quer embarcar nesse mundo, quais são as dicas, Thiago? Olha, acho que tem muita coisa, né? Eu estou nesse segmento aí há mais de 20 anos. Eu acho que para quem tá começando hoje, primeiro, eu acho que é um segmento certo, né? Eu aqui do lado, né, de executivo, eu vejo hoje realmente a dificuldade que nós temos hoje para contratar, porque você tem muitas oportunidades e você... falta gente no mercado hoje. Então, para quem está começando, tá num segmento que está demandando, que você tem praticamente aí pleno emprego. Sobrando mais vaga do que pessoas. Exatamente. Então, assim, o que eu diria, tecnologia ele é um mundo muito amplo, né? Você tem, milhares de bifurcações que você pode seguir e direcionar na sua carreira. Então, para quem está começando hoje, assim como eu comecei lá atrás, eu acho que primeiro, né, uma boa empresa que te abra as portas para você, de repente, né, quem está se formando, fazer um bom estágio, ou eventualmente, né, eu tô vendo muito agora pessoas que já estão, né, desenvolveram a carreira por um caminho e agora estão migrando, se especializando e voltando. Então, acho que não tem idade para você estar em tecnologia, isso é fato. Tem muita gente que está começando, então acho que você tem esses dois caminhos. Eu acho que no começo é uma questão realmente de muito investimento em que eu falo, né, self-learning, muito estudo, né? Você não precisa, a informação está aí. Eu lembro que na minha época, quando a gente ia responder RFP, você tinha que abrir lá aqueles arquivos e ficar horas em livros para responder uma RFP. Hoje, né, você tá tudo digitalizado. O aprendizado hoje ele é muito mais rápido, muito mais rápido, né? Eu acho que o outro ponto também é idioma. Eu acho que profissionais hoje que falam, né, um segundo idioma, um terceiro idioma, eles conseguem se adaptar de uma forma muito rápida nesse mercado mais global. Então acho que a questão de idioma é um ponto interessante, que acho que todos têm que investir nessa linha. Mas poxa, eu sou muito suspeito, né, para falar de tecnologia, né? Acho que se você escolheu esse caminho, siga em frente, estude, aprenda um segundo idioma. E o mercado está super contratando, né? A gente está precisando de profissionais realmente qualificados e vai ter uma trajetória muito longa nesse segmento. Muito obrigado, Thiago, pela participação. Uma honra ter você aqui e muito conteúdo rico. Parabéns mais uma vez pela trajetória e pela carreira. Obrigado, um prazer estar aqui. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Nós vamos deixar o LinkedIn aqui do Thiago para você se conectar e também com a NICE para transformar a experiência da jornada do seu consumidor e implantar todos os benefícios que o Thiago contou aqui neste episódio. Eu sou Euriale Voidella e não nos deixe de seguir os nossos canais lá no YouTube, também no Spotify e nossas redes sociais do Comitê de Clientes e do Portal Customer. Eu sou Euriale Voidella, especialista em atendimento e estratégia de clientes e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.